Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Playwork. Se você ainda não participa do nosso canal, vá lá, se inscreva, dê o seu like, comente e também participe do nosso grupo de estudo. Lá na barra dos comentários tem o link para você participar no Facebook do nosso grupo de estudo, que nessa semana começa mais uma roda do conhecimento. É a chamada letra D das rodas do conhecimento. E para a letra D, nós iremos tratar do tema deuses, Deus único e o Homo Deus. Vamos lá. A primeira roda irá falar sobre Demiurgo, o construtor do universo ou os construtores dos universos. Olha só que logo no título nós já colocamos uma interrogação na sua cabeça. Calma aí. Existe um construtor do universo, desse único universo? Ou existem vários construtores de vários universos? Esse é um tema que nós iremos tratar ao longo da semana. Mas hoje nós iremos falar do Demiurgo. Essas palavras que significa, pela Grécia Antiga, significa construtor, o artífice. Platão usava muito essa expressão, principalmente quando ele falava do Demiurgo do nosso logo solar. Como que querendo dizer que existe um Deus para o nosso planeta, para a nossa estrela Sol. Bom, no catecismo católico, quando a gente pergunta quem é Deus, o catecismo responde: Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a expressão do catecismo católico. No entanto, nós precisamos compreender de fato o que significa a palavra Deus. Porque se nós não compreendemos essa palavra, nós não compreenderemos qual é o nosso propósito aqui na Terra. E olha que se nós temos um mundo da maneira como nós construímos, talvez um dos erros está por nós não compreendermos o que significa Deus. E por isso eu quero alertar aqui. Eu não estou aqui em discussão se existe ou não existe Deus. Eu estou aqui fazendo uma análise com você como que nós podemos compreender o verdadeiro Deus. Será que a história que nos contaram é verdadeira? Vamos analisar algumas coisas? Vamos lá. Para isso, eu gostaria de fazer uma analogia. Imagine que o universo que nós vivemos, esse universo que nós vivemos, é uma grande cidade, uma grande megalópolis. E nessa megalópole existem vários bairros. Um dos bairros que se chama Sol, que é o nosso planeta. E nesse bairro existem vários terrenos. E um desses terrenos é o planeta Gaia, que nós conhecemos aqui como o planeta Terra. É engraçado que até a palavra terra corresponde à nossa expressão quando a gente fala, nós temos um pedaço de terra, nós temos um terreno. Então, esse planeta é um terreninho, pequenininho, dentro dessa grande megalópole. Só que nesse terreninho tem 8 bilhões de pessoas que moram nesse terreninho. E existiu o prefeito, ele nomeou um artífice, um demiurgo, para construir dentro desse terreno. E aí vem a pergunta, esse demiurgo, ele é perfeito como Deus ou ele tem imperfeição? Vamos analisar um pouco isso? Todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. Momentos de sofrimentos e de dores. Momentos de perdas de algum ente querido. E aí sempre nós temos aquela pergunta. Ora, se Deus existe, por que ele faz com que a gente sofra? E não é só o ser humano. Vamos analisar os animais, que também têm sentimento, que também sofrem e também passam por dores. Como que Deus permite a dor de um animal ou até de uma árvore? Não preciso dizer muito que as árvores também têm sentimento. Se você pegar duas casas em um bairro, uma casa onde vivem pessoas felizes, o jardim é bonito, belo, florido. E numa casa onde a pessoa que é vizinha e a pessoa é aquela rabugenta que não gosta de nada, sempre está com mau humor, o jardim nem flor nasce. E a terra é a mesma. Bom,
A igreja ainda continua, o catolicismo continua dizendo que Deus é uma pessoa que também é três pessoas. É o que nós chamamos de mistério da Santíssima Trindade, que ninguém pode compreender. Só que aí está o pulo do gato. Aí está escondido o grande mistério da Trindade, que não é uma trindade de Deus em três pessoas, e sim que Deus tem três níveis hierárquicos. E isso foi escondido da humanidade. O motivo? Não sabemos. Mas dá para compreender, porque se toda a humanidade tiver o conhecimento do que é o demiurgo e do que é Deus, o homem passa a ter muito poder. É o que os deuses disseram para Eva quando ela comeu o fruto. Eles disseram: agora os homens serão iguais a nós. E ele não fala igual a mim. Deus não fala em primeira pessoa, fala em primeira pessoa do plural. Nós. Por quê? Qual o segredo que foi escondido e que as escolas ocultas sempre souberam e não mostraram para ninguém? Será que era para deter o poder? Vamos ver algumas incoerências do catecismo. No catecismo fala que Deus criou o homem para que ele seja feliz. Só que construiu um homem limitado. E também fala das tentações demoníacas, que todas as vezes que nós tentamos ser igual a Deus, você será punido. Olha uma incoerência. Quando o demônio foi fazer a tentação de Jesus lá no deserto, ele quis tentar fazer com que Jesus fosse igual ao Deus Todo-Poderoso. Ele falava: pula, porque você pode. E Jesus não caiu da do demônio, do diabo. Por quê? Bom, não preciso falar de muitas outras incoerências, mas vou falar de algumas. Por exemplo, como que pode um Deus Pai amoroso punir toda uma humanidade porque a nossa mãe comeu o fruto da árvore proibida? E o que é a árvore proibida? Não seria a grande pirâmide? Que lá tem toda a sabedoria? E todo aquele que é iniciado na grande pirâmide se torna eterno? Como as grandes mentes da fraternidade branca, esses grandes seres ascensionados que se tornaram eternos? E que é permitido a todos a essa eternidade? Agora, a pergunta é: por que Deus iria querer esconder da Eva e de Adão a sabedoria? Que pai que é esse que não permite ao filho saber o bem e o mal? E o filho que, após descobrir o bem e o mal, é punido. Parece igual aquele filho adolescente que começa a questionar tudo. Então, Adão e Eva ficaram adolescentes, questionaram: por que eu não posso comer o fruto dessa árvore? Foram lá e desobedeceram o pai e foram punidos pela eternidade. Que Deus é esse? Que pai amoroso que é esse? E mais uma pergunta. Nós já sabemos que nós, no planeta, estamos há muito mais de 6.000 anos, que essa historinha contada nos livros escolares não passa de uma mentira. A humanidade já sabe que o homem já vive aqui há milhões de anos nesse planeta Terra. E a pergunta é: por que Deus já não lançou o seu plano salvador para tudo isso? Olha, aqui o meu objetivo é fazer você pensar sobre o que significa Deus. E a Santíssima Trindade, ela será revelada agora, nos próximos anos, para todo aquele que
compreender a ascensão do nível físico para o psíquico e um dia atingir o nível noético. Sairmos da terceira, irmos para a quarta e um dia ascensionarmos para a quinta dimensão. Eva, ao comer a maçã, nos tirou a ignorância e por isso abriu um portal permitindo que o ser humano saísse da terceira dimensão ignorante e passasse a ter sabedoria. E essa é a diferença entre nós e os animais inferiores. Nós podemos adquirir a sabedoria ao abrirmos o portal da terceira para a quarta dimensão, ao sairmos do nível físico e entrarmos no nível psíquico. Um dia para atingir o nível noético, aonde nós iremos descobrir a verdadeira grandiosidade de Deus, que é um princípio universal, impessoal, ilimitado, inominado, inefável. É o ser e não ser. O seu único atributo é ele mesmo. Os hinduístas falam do Parabrahman, que está acima de Brahman. E a Cabala chama de Ein Sof. Um erro atribuído à palavra Deus, porque ele seria o espaço infinito e ilimitado. Aquilo que sempre é, foi e será. Mesmo que todos os mundos desapareçam, ele sempre existirá. É muito maior que esse Deus pequenininho que nos colocaram. Só que nessa Trindade existe a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então tem um Deus único, inefável, que não é uma pessoa, e temos o Filho, que na verdade não é um, são vários filhos, que lá antigamente falavam dos deuses, e que a Bíblia fala do Elohim, que é essa hierarquia de deuses. Quando Eva come a maçã, a Bíblia nos fala: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome o fruto da árvore da vida e coma, porque ele viverá para sempre. E existe um terceiro atributo de Deus, que é o Espírito Santo. Nós não estamos entrando na era do Espírito Santo? Sim. A possibilidade do que o nosso espírito transformar cada ser em homo Deus. E nesse processo, por que muda todo o nosso conhecimento sobre Deus? Porque nós deixaremos de ser vítimas de um Deus punitivo, um Deus rancoroso, um Deus que pune, quando a gente acessa a árvore da sabedoria. E nós começaremos a compreender um Deus que se manifesta dentro de cada um. Deixamos de ser vítimas e passamos a ser co-criadores. Nós todos passamos a ser construtores, artífices, ou seja, demiurgos. E é por isso que todas as vezes quando eu vou terminar o nosso vídeo, eu falo desta capacidade nossa. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. Gratidão, e assim é.